Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esse webinar. Hoje a gente vai estar falando sobre inovações na construção com o Thomas Diepenbroek. Ele atualmente é superintendente técnico da HTB, que é uma associada nossa de longa data, uma empresa com a qual a Câmara Alemã tem uma parceria bastante frutífera. O Thomas, ele é engenheiro civil pela Poli-USP, tem MBA em Tecnologia de Gestão da Produção e é mestre em Inovação na Construção. Hoje o foco da palestra do Thomas é realmente tratar da questão do Lean Construction e como isso pode trazer benefícios na prática da construção civil. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Só explicando um pouquinho a dinâmica do webinar, a gente vai ter uma apresentação do Thomas, onde ele vai trazer todos os pontos relevantes para a sua apresentação, e logo depois vamos estar abertos para perguntas e respostas. Então, a gente tem uma caixinha de Q&A, onde vocês podem colocar suas perguntas, que eu vou lê-las no final, para que o Thomas possa respondê-las. E é isso. Thomas, seja muito bem-vindo, para nós é um prazer estar com você aqui, e pode assumir. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela para a gente poder começar. Só me confirma se está tudo ok, já estão vendo a tela? Sim, já Bom, para mim. ok, muito obrigado. Então, é um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado pelo convite novamente. Vamos falar um pouquinho sobre inovação na construção civil e principalmente inovação em processos, na prática do Lean Construction, ou construção enxuta. Já foi feita a minha apresentação aqui, eu sou atualmente superintendente técnico da HTB. Eu só queria dar dois destaques aqui, um deles é em relação a esse MBA que eu fiz em gestão da produção. Eu realmente me apaixonei pelo tema produtividade e resolvi pesquisar mais, fiz minha monografia em cima disso. Meu orientador na época foi o Biraci, um dos autores lá da TCPO, bem famoso, e não contente só com isso, eu resolvi voltar para a academia também em 2017, me formei no mestrado em inovação da construção, e aí sim eu encontrei esse mundo de construção enxuta, o Lean Construction, e minha dissertação foi em cima desse tema justamente, e já trabalho faz alguns anos na HTB com o tema de construção enxuta. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês algumas dessas ideias, como surgiu, da onde veio realmente esse movimento todo dentro da empresa e quais são os benefícios. Espero conseguir convencê-los aí de como é frutífero também poder trabalhar com a construção enxuta. Para iniciar, só para situar o porte, assim, quem não conhece talvez a HTB, é um grupo de empresas formado pela construtora HTB, que atua nacionalmente, por uma outra construtora chamada Tedesco, que atua principalmente no sul do país, especializada em obras na área de saúde, por uma outra empresa chamada PW, que atua todo o nordeste do país, e por uma divisão de obras rápidas, atua no varejo, principalmente, que é a HTB Fit. Então, um portfólio bem distinto assim, de serviços e também regional. E eu vou explicar para vocês por que isso é importante ao longo da apresentação. A HTB ela trabalha projetos desde a concepção até a execução, entrega para o cliente, uma empresa de origem alemã. Temos mais de 8 milhões de metros quadrados construídos hoje, mais de 600 obras pelo Brasil e América do Sul. E aqui também eu trouxe algumas fotos de obras emblemáticas, mas para se ter uma ideia, à esquerda é o Palácio Tangará, um hotel 5 estrelas aqui dentro da cidade de São Paulo. Então imagine uma obra de fino acabamento, imagine uma obra que nem essa daí, siderurgia, indústria pesada, ou até no setor de energia, que a gente atua também em infraestrutura, uma termoelétricas, aqui a Termorio, inclusive trabalhei nessa obra em 2002 em Duque de Caxias. É um espectro muito grande, são tipologias muito diferentes de segmentações de mercado, de obras, e eu vou chegar lá, mas eu vou falar por que a aplicação do Lean não foi tão fácil
em relação a obras tão distintas, mas deixa eu preparar caminho aqui para poder explicar essa parte para vocês. Só ainda mais alguns slides aqui, mencionando o nosso código de conduta ética, a questão de integridade, de respeito às leis, de transparência e confiabilidade das ações da empresa e também das práticas sustentáveis. Temos um programa Equilibrium, que já teve todos os selos possíveis, do LEED, Silver, Gold, Platinum, o Aqua. Então, temos todas essas práticas sustentáveis e também uma série de premiações que agora não vou pormenorizar, e certificações 9, 14 e 18 mil. Para o nosso evento de hoje, eu vou começar falando sobre inovação, depois eu vou falar do nosso programa de excelência operacional, como surgiu tudo isso, o nosso sistema de produção, que está baseado nos princípios da construção enxuta, dar um case aqui, dar um exemplo prático, que foi do aeroporto de Porto Alegre, e, por final, ainda a interação que a HTB tem com a academia. Então, para iniciar, uma tela aqui cheia de informação, né? Mas temos anualmente a realização de um evento que a gente batizou aí carinhosamente de Inova Day, tem tudo a ver com a inovação, a gente reúne aí mais de 50 profissionais e são formados times multifuncionais, e esses times multifuncionais, eles têm que trazer novidade, né? Inovação, como que a gente pode fazer de um jeito melhor, mais rápido, com mais qualidade, enfim. Eles vão resolver problemas fundamentais e a gente lança alguns desafios e coloca esses desafios para os grupos pensarem ao longo do dia. Então, quais sejam esses desafios? Por exemplo, como podemos ser mais competitivos em proposta, como se faz uma melhor gestão de escopo dos subcontratados, como reduzimos custo com mão de obra indireta e assim por diante. São esses 6 quadrinhos que estão ali na parte central do vídeo. E as equipes, durante esse dia, tratam de uma jornada. Elas saem do zero ali e vão ter uma primeira ideia, vão identificar o problema, qual que é o problema, qual que é a causa raiz desse problema, validar esse problema. Daí a gente já tem participação, inclusive, dos diretores de negócio da HTB. Eles vão lá, validam o problema, fazem os questionamentos, realmente para estressar ao máximo de saber se aquilo que a gente está querendo encontrar uma solução, de fato, é um problema fundamental para um desses temas que são temas super importantes e recorrentes no segmento da construção civil. Bom, daí, uma vez validados esses problemas, a gente discute as soluções, e as soluções, elas passam por, assim, são trabalhadas com uma metodologia ágil, né, que seria o Lean Startup, para criar um MVP, que seria um mínimo produto viável, e aí chegar até, de fato, fazer a apresentação e a venda dessa ideia para a empresa, e depois ela poder ser implementada. Eu estou contando essa história toda porque isso é a nossa trajetória de inovação, que a gente tem feito uma vez por ano, e que ela tem muito sentido. Nesse último ano também ela foi realizada, agora aqui tem algumas imagens, ela foi realizada num formato diferente, num formato online, mas não houve menos discussão. Da mesma forma, a gente aproveitou, teve um grupo semelhante, também os nossos desafios, e a gente trouxe, mas a gente reparou que muitas dessas mudanças, elas são processuais. Elas não deixam de ser, em algum caso, mudança, por exemplo, uma inovação tecnológica, mas, em grande parte, o que mais aflige as construtoras, geralmente, são questões processuais. Como a gente consegue fazer de uma maneira melhor, como a gente consegue usar menos recursos, ser mais ágil, ser mais flexível. E aí vem aquela história que eu mostrei, da gente estar atuando por todo o Brasil, com segmentos tão diferentes. Pode fazer um hotel, uma termoelétrica, são obras de natureza completamente diferente, em estados, em regiões brasileiras diferentes. Trabalhar no Nordeste diferente de trabalhar no Centro-Oeste e no Sul do país, mas para estar habilitado a isso e para poder atender essa diversidade de tipologias de obra, de regiões, de players diferentes que vão estar conosco em cada um desses projetos, a gente precisa ter fundamentado todo o nosso processo de negócio, de como a gente atua desde a identificação da oportunidade até a execução, entrega e pós-obra. Bom, dito isso, notamos assim que o viés principal de se trabalhar seria
desde sempre, assim, o viés processual, onde a gente vai conseguir realmente ter os maiores avanços e as maiores diferenças, as melhores inovações dentro da empresa. E aí aqui eu fiz o estilo um pouco de um filme, dizendo assim, como que tudo isso começou? Então, 5 anos atrás, em 2015, a HTB ela lançou, através de uma estratégia, um programa de excelência operacional. Foi revisitado um mapa que a gente tem, esse mapa é o nosso mapa estratégico, e ele traduz aqui o que seria o objetivo principal, ser uma empresa de engenharia e construção de excelência. Esse é o objetivo principal, né, da empresa. Ela quer ser vista pelo mercado, pelos seus clientes, como empresa de engenharia e construção de excelência. E para chegar nessa excelência, a gente tem diversos aspectos a serem avaliados para que a gente possa ter esse reconhecimento. Então, existem aspectos aí, objetivos nossos, retratados nas perspectivas financeiras, de ser uma empresa de valor, na perspectiva dos clientes, de processos e de aprendizado e crescimento, né, seguindo o Balance Scorecard. Especificamente na perspectiva de clientes, a gente quer o reconhecimento como uma empresa de confiança, com todo o programa de compliance, com aquilo que eu já mostrei ao início da obra. Queremos ser uma empresa de comprometimento, que cumpre com seus objetivos, que ela vai e faz o contrato, ela não para o contrato no meio, ela cumpre até o final, ser competente, abrigar, né, ter a capacitação do seu corpo técnico, saber fazer as diferentes tipologias de obra e aquelas obras mais complexas que você precisa realmente de um corpo de engenharia muito robusto para poder desempenhar. Bom, para poder atingir esses 3 Cs, que são confiança, comprometimento e competência, abaixo a gente tem a nossa gestão de operação. Na gestão de operação, existem vários objetivos que estão aí retratados, mas todos eles dizem respeito a processos, que foi o que eu falei antes. E um processo na construção civil é muito diferente de um processo na indústria seriada. Na indústria seriada, a indústria está ali, ela é fixa e o produto sai. Na construção civil, o produto fica e a indústria sai, né? Ela passa por cada um deles e os produtos são os mais diversos possíveis. Como eu mostrei no início, temos desde um hotel, uma termoelétrica, indústria de base, aqui à direita é uma escola, a Avenues, aqui em São Paulo, uma escola internacional. Temos uma diversidade muito grande e são obras sob encomenda. Então, elas seguem o requisito do cliente, não é a empresa construtora que detém a definição da tipologia da obra naquele momento, né? A gente faz obra sob encomenda. Para isso foi criado um programa de excelência operacional, que esse guarda-chuva, a gente intitulou o FEL, que é a abreviação de Programa HTB de Excelência Operacional, cujos objetivos foi fortalecer a cultura orientada para a excelência, foi aprimorar o nosso sistema de gestão de produção e, com isso, ter uma melhora da performance dos nossos contratos. Queríamos o quê? Simplificar e redesenhar os nossos processos, olha aí, processos, então uma inovação processual. Queríamos padronizar metodologias e ferramentas e, com isso, otimizar custos, melhorar os prazos e melhorar a qualidade final do nosso produto. Bom, com esse objetivo central de ter uma cultura de excelência, haviam 2 pilares, o pilar da esquerda de suprimentos e logística e o pilar direito do sistema de gestão da produção. Na apresentação de hoje, eu vou falar de um deles, que é o sistema de gestão da produção. Então, entro no terceiro tópico. Nosso sistema de gestão da produção, ele está lastreado por princípios do Lean, ou construção enxuta, é o Lean Construction ou construção enxuta. Então, para chegar a essa pirâmide aqui de excelência, a gente precisa seguir vários pilares ou vários princípios que são a base de tudo que a gente faz dentro do Lean. Quais sejam? Fluxo, ritmo, produção puxada, falha zero e a base de gestão. E daí, a partir do momento que são identificados e seguidos esses princípios, é que se adotam diferentes ferramentas, diferentes metodologias, e aí tudo passa a fazer sentido, mas adaptado ao quê? A necessidade de cada um dos contratos, com as diferentes tipologias, com os regionalismos, com os diferentes players que a gente vai ter ao longo de cada um dos nossos empreendimentos. Eu queria falar um pouquinho de cada um desses princípios. E para falar desses princípios, eu vou passar em seguida aqui um filme. Ele leva aproximadamente 1 minuto, mas ele vai dar uma boa ideia e depois eu vou extrair a ideia principal desse filme para que
eu possa explicar melhor cada um desses pilares. Vamos assistir o filme? The Visa check card. Because money shouldn't slow you down. Life takes faster money. Life takes Visa. Bom, fora a propaganda do Visa aí, me perdoem, mas a gente achou bastante interessante esse filme para poder explicar cada um desses diferentes pilares. Eu vou falar primeiro do fluxo. Então, ainda filminho aqui só para vocês relembrarem, tem as pessoas ali se movimentando, ou seja, os clientes, e para a gente entender, assim, em termos de construção enxuta, ou de Lean, talvez, falando até de uma maneira mais genérica, primeiro a gente precisa entender o que é o fluxo de valor para o nosso cliente. E aqui, o cliente seria, basicamente, ou o dono do empreendimento, tem uma linha de valor que são os clientes sendo servidos e indo para o caixa. Ora, porque no caixa que ele vai receber o dinheiro dele, que vai receber o lucro dele. Então, a gente estabelece uma linha de valor. E para a gente falar de fluxo, a primeira questão é falar de fluxo contínuo. Se as bandejas elas não param, quanto mais se movimentar, mais clientes ele vai conseguir atender, mais ele vai rentabilizar. Então, o fluxo contínuo ele é caracterizado como a produção e movimentação de um lote pequeno, no caso aqui, seria cada uma das bandejas, ao longo de uma série de etapas de processamento. Cada etapa, uma era pegar um lanche, outra pegar um complemento, pegar uma bebida e assim por diante, de maneira contínua, que cada etapa realiza somente aquilo que ela se dispõe, preparando para a etapa seguinte. Então, os pequenos lotes de produção, eles também permitem a gente reconhecer falhas mais cedo, corrigir de forma mais rápida, mais barata, reduzir volume de compra, de estoque. Então, tudo isso está ligado a uma estabilidade das frentes produtivas, quando a gente utiliza um fluxo constante. O segundo pilar que está aqui, que é o do ritmo constante, a gente percebe que as bandejas elas estão seguindo ali na mesma velocidade em cada estação. Independente de como que elas estão sendo servidas, todos os demais que estão trabalhando ali, eles estão ritmados de uma forma a atender essa velocidade constante da minha linha produtiva, da minha linha de produção. E essa é a magia que a gente tem que conseguir otimizar fluxo e ritmo de forma a fazer com que a produção, essa linha de valor, ela não pare nunca. Não precisa correr, ela precisa ser constante e atingir assim esses nossos objetivos. Dessa forma a gente consegue melhorar o nivelamento de recursos, utilizar até menos recursos e consegue inclusive em muitos casos reduzir prazos de construção. O ritmo ele alinha a demanda do processo cliente em termos de prazo, de quantidades de diferentes serviços a serem executadas e os lotes de produção. Quanto mais constante for esse ritmo, independente do número de pessoas que estão trabalhando em cada um, melhor será a gestão e o controle e o desempenho final em cada um deles. Depois a gente tem o terceiro pilar, que é a produção puxada. Nesse caso, a produção era puxada por quê? Pela caixa, né? A caixa ela ditava o ritmo que toda a linha de produção vinha, que todas as bandejas vinham até ela para serem pagas, né? Ela visava o quê? Nivelar as demandas de entrega dos recursos ao ritmo da produção. Operando de uma maneira puxada, a primeira frente de serviço do encadeamento produtivo puxa as demais frentes ao longo de toda a obra. Então, é o mesmo conceito que está aqui, cada uma das diferentes estações, e aí a gente pode transpor e falar que, em vez de lanche, de sanduíche, de bebida, por exemplo, vai ser uma execução de uma parte de fundação, de estrutura, de acabamentos, de instalações, cada uma delas vai estar encadeada com a sua seguinte, e dessa maneira a gente consegue fazer com que haja um ritmo constante da produção do meu produto final, que no caso é obra.
O zero defeito, ou falha zero, mesma coisa. Ele procura o quê? Eliminar falhas para que não ocorra a paralisação da fila. Toda vez que para a fila, isso é mortal lá para o negócio. Por quê? Vai ficar gente parada, tem gente que desiste, tem gente que larga o lanche ali. Então, o importante para o negócio lá era não parar a fila. Então, reduzir falhas, manter os processos de agregação de valor, apoiando estabilidade e a redução do quê? Das variações, da variabilidade no tempo. Então, a partir do momento que as diferentes frentes de serviço conseguem verificar a sua qualidade do trabalho de maneira autônoma, curto ciclo, elas conseguem evitar a propagação de erros e fazer com que, se houver, haja uma resposta ágil e ações corretivas. E, por fim, a base de gestão, que está aqui, ela diz o quê? Ela serve a todo o sistema, ela integra os processos para que as atividades sejam realizadas e as ferramentas adequadas apoiem a gestão da obra do início ao fim, mantendo a implantação, fomentando melhoria contínua, promovendo o quê? Estruturação, estabilidade e integração entre os diferentes processos. Legal. O objetivo principal de um sistema desse, da estabilidade desse sistema, é fazer com que a produção, que é o carro-chefe, é o principal que agrega todo o valor ao produto, seja o foco central aqui, como está nessa imagem. Todos os demais processos giram em torno dele. A segunda questão é a gente conseguir eliminar, enxergar espera, defeito, estoque, transporte, tudo isso são defeitos, tudo isso são desperdícios que o Lean Construction visa diminuir ao máximo ou até eliminar nos casos em que isso é possível. E para isso a gente desconstrói um pouco aquela visão que a gente tem de processo em que a gente tem entradas e saídas, né? Por exemplo, entra material, mão de obra e sai um produto pronto, entra bloco, argamassa, mão de obra, projeto e sai do outro lado da parede. Então, em vez de pensar só dessa forma, a gente tem que, no Lean, pensar de uma forma em que transporte, espera, a questão da inspeção, todos esses demais passos também estejam incorporados na nossa visão. Caso contrário, a gente não vai conseguir enxergar aonde estão os pontos de melhoria e não melhora processualmente o nosso negócio. E aí não vai ser, no mínimo, não vai conseguir, no mínimo, ser excelente o tanto quanto nos colocamos como meta de ser. No passo seguinte, aqui, eu queria só trazer alguns exemplos, e aqui são algumas das ferramentas, era aquela parte da direita da imagem, da cultura da excelência, e mostra que, tanto numa obra como, por exemplo, aqui o pátio de madeira que a gente construiu em Três Lagoas, lá na Fibre, em Mato Grosso do Sul, ou como o Aqua, que é um projeto icônico aqui da Tishman, no Rio de Janeiro, ali próximo do Santos Dumont, são aplicáveis as mesmas ferramentas, em pacotes de trabalho, seguindo aqueles pilares do Lean. Trago aqui 3 delas também para explicar depois no caso prático do aeroporto. A gente tem linhas de balanço, a gente tem plano logístico e a gente tem o registro de interferências. O que são linhas de balanço? Linhas de balanço são uma forma da gente retratar um cronograma de obra em um diagrama de tempo-caminho. Isso também não é novo, mas o formato de atuar dele, de fazer com que as linhas não se cruzem, de trabalhar cada uma das atividades, o encadeamento delas, permite que a gente visualize e preconize ali um fluxo contínuo e velocidades sincronizadas. Ou seja, a gente evita uma espera, estoque, superprodução e faz com que as atividades elas funcionem com base no fluxo contínuo e no ritmo constante, e esse gráfico nos ajuda nesse sentido. Outra ferramenta que está aqui é um plano logístico. O plano logístico define movimentação, posicionamento, dimensionamento de materiais, pessoas, máquinas, né? Local de armazenamento, fluxo, retirada de resíduos. Tudo isso está dentro de um plano que diz como se movimenta, como são feitas todas as movimentações de pessoas e transporte de materiais dentro da obra. Bom, ele preconiza o quê? A gente diminuir ou eliminar a espera, movimentação, estoques e transporte, e para isso se retrata em cada uma das áreas, seja elas áreas externas, o trânsito internamente da obra, o abastecimento ou o descarte de obra. E a terceira ferramenta que eu trouxe como destaque hoje é o registro de interferências. O registro de interferências, ele faz o quê? Ele registra toda vez que acontece algum desvio do que estava planejado na frente de serviço.
Esse registro é feito através de um aplicativo que nós desenvolvemos próprio na HTB. Ele manda um e-mail para rápida resposta, para tomar uma ação corretiva ali na hora. E o bacana dele é que ele também junta esses dados todos, ele concatena esses dados ao final de cada período, que nós tratamos como mensal, e gera um gráfico aqui das maiores incidências, o que aconteceu mais vezes. Então, por exemplo, quebrou um caminhão-bomba, ou faltou um gabarito na obra, está sendo registrado ao final do período, são vistos aqueles que são mais recorrentes, e para eles se faz uma análise de causa-raiz para descobrir qual é o problema de fato, qual é a causa daquele problema, e como que a gente processualmente consegue mudar isso para que nas próximas vezes que forem feitas ou nas próximas obras, a gente não repita a mesma falha. Bom, e que tal ver isso num caso prático? A gente vai agora para o caso da ampliação do aeroporto de Porto Alegre. Nesse caso prático aqui, do aeroporto de Porto Alegre, tivemos o seguinte escopo contratado. Nessa área vermelhinha que estão vendo aqui na parte de cima, é a parte landside, a parte terra, foi feita uma ampliação do terminal, tanto do terminal como das pontes de embarque, foram construídas algumas outras edificações, como um edifício garagem, como subestação elétrica e algumas outras benfeitorias, e na parte de ar, que é o airside, foi feita a ampliação da pista, as áreas de taxiamento, então a gente tem ali as cabeceiras de pista também, tem um escopo dividido. Para hoje, eu selecionei aqui, eu vou só mostrar o que foi a ampliação desse terminal. Aqui temos uma ideia do terminal já na fase final, antes da inauguração dele, do pier, que são as pontes de embarque. Também está aqui uma imagem, basicamente duplicou todo o aeroporto de Porto Alegre. E o objeto de estudo que que eu trouxe hoje, que eu selecionei, é esse edifício garagem. Esse edifício garagem é um edifício de 5 pavimentos, cerca de 6.000 metros quadrados, feito em estrutura pré-fabricada de concreto. Bom, esse edifício ele foi modelado todo em BIM, a modelagem seguiu ali a necessidade do nosso processo cliente, ou seja, a montagem dessas peças pré-moldadas ditou algumas coisas, como, por exemplo, os pilares, que deviam ser únicos para os 5 pavimentos, e eles eram içados e implementados de uma só vez. E tínhamos um prazo, aí, um desafio de construir toda essa garagem e entregá-la em 4 meses. Seguimos os princípios Lean, que eu expliquei, que é fluxo, ritmo, produção puxada, zero defeito e base de gestão. Trabalhamos em conjunto aí com a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa parte de modelagem BIM. Fizemos aqui a divisão da obra em diferentes lotes, que eram atividades com volume de trabalho equivalentes, justamente para a gente poder fazer o acompanhamento periódico e não descobrir se houvesse algum atraso lá no final, que alguma coisa saiu do planejado. Então, quanto menor o lote, mais rápido a gente percebe qualquer desvio e melhor a gente consegue agir. E aí, os nossos princípios que foram aplicados, eu trouxe aqui aquela imagem do Visa, dizendo que a capacidade das equipes de montagem era lá no final da linha o que ditava todo o meu ritmo. Não adiantava o volume de produção de fábrica ser o dobro do que eu ia conseguir implementar, porque eu ia gerar estoque, eu ia ter que estocar peças na obra, isso não me adiantava nada. O ideal era fazer o que foi realmente previsto e realizado nessa obra, que essa capacidade das equipes de montagem foi dimensionada para atendimento daqueles 4 meses. A partir disso, a gente fez um planejamento retrógrado e moldou o volume de produção da fábrica à capacidade dessas equipes de montagem, e o transporte ele era uma consequência, até porque a gente precisava prever esse transporte por ser a fábrica dos pré-moldados em outro estado que não o Rio Grande do Sul. As peças vinham do Paraná. Bom, aqui umas imagens para ter uma ideia da montagem, como é que ela foi. Então, tem o prédio dividido todos os diferentes lotes, ali dá para ver na imagem central alguns pilares. Dia a dia a gente tinha uma imagem do que precisava ser montado, de onde estariam posicionados esses equipamentos todos. A linha de balanço, que é o exemplo que eu trouxe aqui, são os 2 equipamentos, um equipamento rosinha, outro equipamento azul, e eles vão se intercalando e vão fazendo a montagem toda, seguindo uma linha que não se cruza com a atividade subsequente, que tem
ali um lag de 2 semanas aproximadamente, que é o capeamento das lajes. Aqui a linha de balanço está um pouco mais simplificada, mas é para dar uma ideia de como a gente fazia esse acompanhamento do tempo-caminho. Tu tem ali, a cada dia, uma coluna, então basta olhar na coluna onde eu estou no tempo-caminho e eu já vou saber se eu já estou realizando aquela atividade ou se eu tenho alguma outra em atraso. Isso é muito fácil visualização. O plano logístico, foi feito todo um refinamento, e aqui só uma nuance do que foi esse plano logístico. A gente tinha imagem dia a dia, onde estariam posicionados os equipamentos, na direita é uma foto real da obra, onde o equipamento está posicionado, por onde ele tem que caminhar, e quais são as áreas de estoque, onde, de fato, os elementos que iam ser montados, dia a dia eram estocados, eram deixados ali, e já eram instados diretamente para o local correto da obra. E o registro de interferências, ele foi usado, e nenhuma obra é livre de interferência, sempre pode acontecer alguma novidade, e lá de fato aconteceu, e ele permitiu uma velocidade rápida na identificação dessas interferências, e a equipe da obra, que está ali na foto da direita, rapidamente fez os ajustes necessários e replanejou a obra. O que aconteceu lá, um caso? A gente teve o lote H, que é o lote da direita ali, em que havia uma escada de acesso para fazer o capeamento, ela tinha uma interferência de subsolo e a gente teve que mudar a lógica. Então, na imagem inferior ali, a gente vê a linha de balanço um pouco diferente da imagem anterior, porque a gente mudou o sequenciamento. E aí antecipou a execução do lote F1 e G1 para que as rampas de acesso servissem para justamente trânsito dos funcionários, dos operários ali durante a execução dessa etapa da obra. E para que isso fosse possível, a gente precisou velocidade de identificar rapidamente, voltar lá no planejamento, alterar a sequência de fabricação e de transporte até a obra, e, de fato, a gente conseguiu antecipar essa visão e esse registro desse desvio, conseguimos mudar isso, e sem interrupção durante a obra, a gente conseguiu fazer esse replanejamento da obra. Não houvesse, talvez, esse fato, essa velocidade no replanejamento, a obra teria sido impactada, paralisada alguns dias, enfim, a gente sofreria o que usualmente acontece nas obras. Aqui foi realmente muito proveitoso o uso dessa ferramenta de link que a gente tem ali, que identifica essas interferências na obra. Aqui são imagens desse edifício garagem já concluído, são 2 imagens ali do mesmo edifício. Na foto da direita inferior ali é uma foto do governador do estado do Rio Grande do Sul, cumprimentando o nosso diretor-presidente da construtora Tedesco, uma das empresas do grupo, o senhor Pedro Silber, e também até na imprensa, saiu ali no Zero Hora Gaúcha, que foi realmente bastante elogiado a obra, o espaço, auxiliou bastante, e foi cumprido a contento no tempo, na qualidade, né, em tudo que foi desejado pelo contratante nosso, que foi a empresa Fraport, né, que é a operadora desse aeroporto. Enfim, procurei mostrar aí como que um caso prático do sistema de produção trouxe o uso dessas 3 ferramentas, utilizamos outras, mas como o nosso tempo aqui, infelizmente, é bastante restrito, eu tenho que me ater só a alguns poucos exemplos. Para encerrar esse último bloco aqui, falar sobre interação com a academia e com outras instituições. Temos um contrato aí com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a modelagem desse BIM 4D em obra, já fizemos no aeroporto, Colégio Marista, estamos com uma nova obra aqui em São Paulo já também atuando, isso ajuda muito no planejamento, é muito bacana realmente poder fazer as diferentes simulações, poder ver o avanço, poder acompanhar, ter quadro a quadro o que acontece na obra, é uma coisa assim que veio para ficar realmente, mudou nosso paradigma de planejamento em obras complexas. Temos participação em palestras, tanto na Unicamp, na graduação e pós-graduação também da USP, temos alguns colaboradores fazendo o mesmo mestrado que eu fiz ali faz 3 anos. Temos uma parceria aí também com o Lean Institute, oferecemos palestras similares às que os senhores estão vendo hoje aqui nos treinamentos do Lean Institute todo ano na nossa sede. Esse ano fizemos de maneira virtual. Temos participação em palestras em diversos eventos, temos essa parceria também com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Estamos aqui hoje, entre vários eventos que a gente tem participado, e espero com isso ter
podido contribuir um pouquinho com essa visão de Lean que os senhores que se inscreveram, estão participando hoje, queriam ter. Para encerrar aqui algumas perspectivas futuras, a gente vê aí o nosso radar de inovação, uma aproximação de aceleradoras para trabalhar junto com startups, para estar aberto mais para inovação, para outros tipos de tecnologia, embora nosso carro-chefe desses últimos 5 anos, efetivamente, mais do que só trabalhar com tecnologia ou coisas pontuais, foi muito mais mudar e ter uma robustez de processo, de como a gente executa a obra. A tecnologia, ela vem depois a reboque, ela é segunda etapa dessa mudança, dessa inovação que ainda está em andamento na empresa e que talvez não termine nunca, né? Sempre busca da excelência operacional. A digitalização de processos é uma coisa também que acontece dentro do nosso sistema integrado. O núcleo BIM, que a gente carinhosamente apelidou de HT-BIM, é o que leva à frente a discussão, por exemplo, desses planejamentos 4D. Temos toda uma plataforma agora de e-learning para capacitação do corpo técnico da HTB, e esse Nova Day, que foi onde eu comecei e onde eu encerro aqui a minha apresentação, que ela fomenta, ela cultiva esse movimento de inovação, das pessoas terem esse intraempreendedorismo, das pessoas não estarem contentes com a forma como se executa e buscarem, assim, continuamente a excelência, procurarem sempre melhorar, fazer mais com menos, fazer de uma forma otimizada, e isso ser uma constante dentro da organização. Termino aqui a apresentação e fico agora à disposição para responder outras perguntas. Muito obrigado. Thomas, muitíssimo obrigada pela excelente explanação. Toda essa questão de inovação e, inclusive, o trabalho com startups está muito alinhado com o que a Câmara tem pretendido fazer nos últimos anos e pretende continuar também nessa linha, né, para os próximos anos. Gostaria de convidar todos que tenham perguntas que as enderecem para o Thomas através do Q&A, que eu vou ler agora. E a gente teve algumas perguntas que chegaram por e-mail, Thomas. Na verdade, eu vou primeiro ler 2 que eu acho que se conectam bastante, porque ambas falam de mão de obra em relação a essa questão do Lean Construction, né? Então, a primeira pergunta é: o notável aprimoramento das tecnologias apresenta impacto em diversas cadeias produtivas. Em quais âmbitos você vê maior probabilidade de uma futura substituição de mão de obra humana pela tecnologia? E a segunda pergunta é: como o Lean Construction impacta na oferta de empregos no ramo da construção civil? Legal. São 2 perguntas bastante interessantes do ponto de vista de uma análise, né? Primeiro, se a gente tem impacto de tecnologia em relação à mão de obra. Então, vamos lá. Isso é uma tendência, é uma coisa que acontece globalmente, a gente já vê em todos os segmentos. Eu não acho propriamente que a gente vai ter simplesmente uma tecnologia mudando, tirando mão de obra. A gente tem que qualificar melhor a nossa mão de obra, né? Então, o que acontece? Em alguns casos, a gente vê até algumas coisas bizarras, assim como um robô que assenta bloco, né? Isso é uma coisa que me assusta até quando eu vejo um tipo de tecnologia desse, de como a gente chega a uma ideia assim de ter um robô que assenta bloco melhor do que um operário, ele trabalha 24 horas por dia, ele vai tirar o emprego do operário. Bom, tem que fazer uma conta primeiro de quanto custa esse robô e de como que ele vai se pagar, né? Segundo, o problema não está na tecnologia, o problema está aí no sistema construtivo que a gente está, por exemplo, adotando. Para fazer uma parede, uma alvenaria, temos ali um processo puramente artesanal. E se a gente for falar, por exemplo, dos nossos oficiais na construção, oficial, mestre de obras, a gente tem que relembrar da Idade Média, que eram os ofícios, né, as corporações de ofício e os mestres que ensinavam cada vez a seus discípulos. Essa cultura ainda tem hoje impregnada na construção civil. O que a gente precisa é pegar esse pessoal e capacitar de uma maneira melhor. A gente precisa chegar a uma industrialização. A obra, ela sim, ela vai tirar alguns postos de trabalho,
de dentro de uma obra, de um canteiro de obras, só que ela vai criar novos empregos aonde? De pessoal mais especializado e melhor remunerado dentro de indústrias da construção. Ou seja, tem agora várias iniciativas que a gente vê de obras que são feitas com chassis já prontos, empresas que fazem módulos, construção modular, elas fabricam tudo isso dentro de galpões industrializados sob condições muito melhores, né? Eles não estão expostos a condições atmosféricas, a sol, chuva, tudo mais, eles estão dentro de uma condição muito mais controlada e levam isso. Então, primeiro, vai gerar bastante emprego de melhor capacitação, melhor remunerados, dentro de indústrias que construam esses elementos e que fomentem justamente uma construção industrializada ou uma construção modular. E segundo, vai fomentar empregos em outras indústrias para que construam os equipamentos que possam atender essa construção industrializada. Então, não é somente assim uma questão de ter menos empregos, a tecnologia tirar empregos, mas ela muda. Isso realmente, eu diria que é o caminho que o mundo todo tem seguido, e na construção civil não vai ser diferente. A diferença, talvez, é que a velocidade na construção civil ela é bem menor do que em outros segmentos. Existem países no mundo em que isso já é muito forte, temos várias iniciativas em países, a gente também tem perseguido isso, por exemplo, o uso de madeira engenheirada, que é uma forma de construção também industrializada, que você faz e só monta no canteiro de obras. Tudo vai ter vantagens e desvantagens, tá? Então, queria só dizer que é uma tendência, mas vai criar também oportunidades de empregos melhores para as pessoas que realmente quiserem e puderem se capacitar. A segunda pergunta do Lean em relação ao impacto na tecnologia, era isso, Mayra? Você pode só me confirmar? Na verdade, a primeira era em quais âmbitos você veria uma maior probabilidade de futura substituição da mão de obra humana pela tecnologia? Eu vejo nessa parte industrial, né? Justamente que eu respondi da construção industrializada, ela vai realmente ter essa substituição. E do Lean, o Lean ele é bastante processual, o Lean ele é simples, mas ele não é óbvio. O Lean, quando você vê a resposta, muitas vezes, a certos problemas, você fala, poxa, mas é isso, por que eu não pensei nisso antes? Se você tivesse raciocínio, se chegasse à conclusão, você está no caminho certo. O Lean realmente ele trouxe a diferença em como fazer. E muitas vezes o Lean está ligado a ações muito mais de gestão. A tecnologia ela sempre ajuda, mas não quer dizer que seja absolutamente necessário. Quando a gente monta, por exemplo, uma sequência construtiva, você pode montar toda uma rede PERT em post-it. O software ele sempre vai ajudar, a tecnologia vai ajudar, do mesmo jeito que a gente tem tecnologias hoje, e a gente faz isso dentro até do Office 365 aqui, em que a gente tem todos os cartõezinhos já de uma maneira digital. Então, temos todas essas questões tecnológicas trazidas ali para benefício do Lean, mas o principal que eu quis chamar a atenção aqui, eu falei menos de tecnologia, eu falei mais de processo e de como fazer e de como se preparar. Então, está muito mais ligado na forma como você visualiza os desperdícios e elimina eles, e também muito mais em como a gente se planeja antes de ir para campo ou para a obra. É só assim que eu acho que a gente consegue, de fato, melhorar todo o nosso sistema, seja na nossa própria empresa, seja em todas as empresas que estão correlacionadas, né? As subcontratadas, os fornecedores, todos eles. O dia que a gente tiver todo o sistema funcionando de uma maneira enxuta, o desperdício não é só um que perde dinheiro, é toda a cadeia que perde. E isso foi uma coisa que a Toyota, por exemplo, fez. Ela não melhorou só a montadora, ela criou toda uma estrutura de abastecimento, inclusive ela deu consultoria gratuita para todos os fabricantes dos componentes, para que todos estivessem sincronizados e pudessem atender aqueles ritmos, né, o ritmo de produção e a cadeia de valor deles. Muito bom, Thomas. Na verdade, a próxima pergunta que eu tinha programado para te fazer tem um pouco de relação com isso que você trouxe de outros países estarem ainda mais avançados do que o Brasil nessa parte de substituição de tecnologia, porque ela trata realmente desse gargalo logístico, né? Então, a próxima pergunta é: como os gargalos logísticos do Brasil podem se tornar um obstáculo para a implementação do Lean Construction pelas empresas? Então, se você pudesse comentar um pouquinho, eu fiquei curiosa a respeito disso, de como o Brasil está em relação
a outros países, e aí depois trazer essa questão logística que a gente passa aqui no Brasil seria bastante interessante. Tá? O Brasil, infelizmente, ele tem aí uma década sempre de defasagem em relação a muitas tendências do mundo. Quando a gente fala do Lean Construction, tudo bem que os primeiros visionários trouxeram isso da década de 90 para a construção civil, né? Até então, ela era reservada mais à indústria automobilística e outras indústrias, mas digamos que em 92, que o Larry Koskela escreveu o primeiro paper dele em relação à construção enxuta, aí depois o Last Planner também, pelo Ballard, foi em 93, mais ou menos, 94, que se criou o primeiro IGLC, o International Group for Lean Construction, que se reúne até hoje, anualmente, cada ano num lugar do mundo, já teve inclusive 2 reuniões aqui no Brasil. A gente tem essa defasagem, e é uma defasagem muito cultural, assim, da gente ter pouco incentivo à pesquisa. A gente vê agora até alguns núcleos, tem um núcleo muito interessante lá no Rio Grande do Sul, no NORI, na URGS, tem um núcleo bastante interessante também, professor, no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, ali, professor Barros Neto, por exemplo, professor Formoso no Sul, Flávio Pique também na Unicamp. Tem alguns núcleos que são de excelência, mas ainda é uma coisa muito dissociada à universidade e à indústria. E um dos meus papéis é tentar diminuir essa distância e fazer com que a gente traga casos mais práticos e trabalhe mais próximo das universidades, né? Então, inclusive, até esse ensejo de estar fazendo algumas palestras, de buscar realmente linhas de pesquisa que estão sendo feitas para a gente poder ter esse sincronismo maior. Em países nórdicos, a gente está falando ali Suécia, na própria Alemanha, que eu tenho bastante contato, Estados Unidos, muitas das pesquisas elas são patrocinadas pelas empresas. As empresas elas pagam para os pesquisadores para achar soluções. Aqui, eu acho que o pesquisador que conseguir realmente vender alguma coisa para a indústria é uma exceção, né? Então, não existe essa associação tão forte como tem ali no exterior. É uma questão assim bastante diferente de como é aplicada o estudo, essa pesquisa em relação a outros países, o que se faz aqui no Brasil. Realmente a gente tem muito menos pesquisadores, muito menos interação. E se a gente for falar também da própria tecnologia, a gente tem muitas barreiras, né? A gente tem barreiras até para a própria globalização, se vai trazer equipamentos, se vai trazer alguma coisa de fora, né? Barreiras de dólar, de importação, de impostos, existem várias dificuldades, né? A dificuldade não é só geográfica do Brasil estar na América do Sul, acho que a China já venceu isso e exporta para o mundo inteiro uma série de tecnologias, a gente tem muito mais uma barreira aqui alfandegária, uma barreira de dificuldade de implementação. Em alguns casos, até de novas tecnologias que eu já pesquisei, a barreira também ela é imposta pelos próprios players que estão aqui dentro, de soluções, por exemplo, que de repente não são normatizadas. Daí tu não pode usar dentro do âmbito nacional porque não existe uma norma brasileira. Você vai ter que usar e talvez seguir uma DIN, seguir uma STM, seguir uma norma que seja de âmbito mundial, ou que seja regrado em outros países, né? Então, barreiras fiscais, barreiras de norma, barreiras culturais e a questão da interação entre universidade e empresas. Acho que são pontos-chave aí na resposta a esse questionamento. É muito interessante isso que você trouxe, Thomas, porque inclusive a Câmara tem um projeto junto com a Universidade Dom Bosco e a Volkswagen de trazer um ensino dual, né, que é um ensino da Alemanha que realmente traz essa aproximação entre empresa e a comunidade científica. Atualmente a gente tem curso de administração dentro desse projeto e é incrível assim os resultados que podem trazer e como pode ser frutífero para realmente o desenvolvimento, né, da indústria, essa aproximação. Muito interessante. A próxima pergunta é a seguinte: quais seriam as precauções que uma empresa que deseja adotar o Lean Construction deve tomar para o corte de etapas, né? Sendo o corte de etapas inerente ao Lean Construction, quais que são os cuidados que ela tem que tomar para que isso não seja uma problemática e não cause eventualmente o retrabalho? E aí, junto a essa pergunta, eu gostaria, Thomas, que você pudesse trazer um pouquinho para a gente quais são os principais desafios na implementação do Lean Construction. Eu estou entendendo que
a essa pergunta se diz respeito à implementação, né? Corte de etapas na implementação, é isso? Tá. Do que a gente viu logo no começo da nossa jornada, também tem que falar uma coisa assim muito claro, cada empresa vai ter a sua jornada, né? Não existe algo que seja 100% assim, vou aproveitar o conhecimento de uma empresa aqui e aplicar tudo exatamente igual. A realidade de cada empresa vai ser diferente, porque cada uma delas, ela está nichada de uma forma diferente no mercado e ela atende a de repente, um rol de, um segmento, um rol de clientes diferentes, ela está posicionada de uma maneira estratégica diferente, ela tem princípios e valores diferentes, ela tem uma experiência abarcada dos seus funcionários diferentes. Então, eu acho que a primeira etapa ali que não pode ser menosprezada é um levantamento completo de quais são realmente os objetivos, para que tu quer, para que você precisa o Lean dentro da tua empresa e qual que realmente é o problema raiz, qual que é o problema que você quer vencer. Eu quero ser mais competitivo, eu quero fazer obras mais rápidas, eu quero entrar em novos segmentos, quer dizer, tenho que estruturar isso daí e descobrir realmente o que eu quero vencer. Como aquela analogia que a gente faz no Innova Day, a gente primeiro discute qual que é o problema, né? A primeira metade de todo o evento, e é difícil, a gente, como engenheiro, quer já partir para a solução, não, isso daqui é bom, aplica isso daqui que isso vai dar certo. Falar, a linha de balanço é bom, vai lá e aplica. Talvez não se aplique no teu negócio, né? A gente tem que ter um pouquinho de calma e entender muito bem o problema, então talvez essa seria a primeira etapa e que muitas vezes ela é pulada, e não é bom acontecer isso porque eu posso ter uma solução ótima para um problema errado. É uma solução ótima, de repente, funcionou na HTB, talvez não funcione exatamente da mesma maneira em outra empresa. Embora os conceitos, os pilares que eu coloquei aqui são absolutamente os mesmos em qualquer lugar que tu for e for avaliar o próprio Lean. Então, a primeira questão seria essa de estabelecer, conhecer. Nós fizemos no início da implementação do Lean um trabalho que foi um trabalho de praticamente 6 meses, em que se fez uma avaliação de todos os status de todos os nossos processos, como eles se comunicavam e também como funcionavam obras. Visitamos 7 obras na época e fizemos um diagnóstico completo de quais eram as forças e fraquezas da empresa, para realmente entender aonde a gente deveria gastar energia e atuar. Segundo ponto, piloto. A gente tem que fazer uma etapa que não pode ser menosprezada. Não adianta querer, essa ferramenta é boa, vou implantar agora em todas as minhas obras. Tem que ir testando, você tem que vencer a cultura, assim, às vezes essa barreira da cultura em passos, né? Então, a gente foi implementando, a gente fez 2 obras piloto com escopos bem diferentes e foi testando e foi incorporando, e aí aumentando o número de pessoas que teve contato, né, com isso daí. E aí na terceira fase, praticamente, aí sim a gente colocou, vamos implementar em todas as novas obras. E aí cada obra que a gente iniciava, a gente encerrava algumas obras ainda no formato antigo, e cada nova obra a gente fez a implementação daquilo que fazia mais sentido para aquela obra. Então, de novo, diagnóstico, piloto e a implementação nas obras. Eu recomendo que se tenha, claro, aí existem diversas consultorias interessantes, mas cada uma vai ser mais focada para um tipo de negócio diferente. Elas podem ajudar no começo, mas eu acho que uma precaução também é não ficar mais dependente só de consultorias. Você tem que criar o seu próprio corpo técnico que goste do assunto, que estude isso, que goste de ler. Tem um monte de dissertações, teses aí disponíveis hoje na internet, que podem ser acessadas, podem ser lidas, tem um material riquíssimo, e aí com um pouquinho de ajuda, talvez no começo, para essa fase de diagnóstico e piloto, depois a gente tem que ter realmente um patrocínio grande aí da alta direção, que acredite nisso e que cobre que seja feito. E aí, de uma maneira gradativa, a gente consegue avançar. E eu diria assim, que dos desafios do Lean Construction na implementação, o maior deles é vencer a cultura, né? Uma cultura, às vezes, de que eu não preciso, eu faço 30 anos obra desse jeito, isso é novidade, testa na outra obra, não na minha. Então, a gente precisa realmente vencer. E como que a gente vence isso?
quando a gente fez os pilotos, quando a gente faz vários cases, a gente consegue mostrar a utilidade disso. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco com esse caso do aeroporto de Porto Alegre, não ficar só no teórico, falar, olha, isso foi interessante para a gente. Se eu conseguir deixar pelo menos o pessoal curioso aqui na assistência, já valeu a palestra de hoje, porque eles vão pesquisar, vão querer ler mais a respeito, vão saber, e esse é talvez o maior desafio. Uma vez que a gente convence as pessoas querem, aí depois os caminhos, os passos, eles são facilmente vencidos os demais. Claro que existe, minha empresa é pequena, eu ouço muito isso, minha empresa é pequena, não é tamanho da HTB. Tá, a HTB também não é uma empresa gigante, é uma empresa de médio porte, mas, assim, quanto maior a empresa, talvez tem que pensar também que você vai ter mais gente para convencer daquilo, e talvez os passos necessários para você movimentar toda a inércia de uma cultura, do status que já existe, vai ser muito maior. Às vezes a empresa pequena, ela é mais ágil, ela pode não ter todo o recurso, mas ela vai ser mais ágil em certas tomadas de decisão, em certas mudanças de paradigma de como atuar, e consiga, de uma maneira melhor, vencer esse desafio da cultura. O resto, tecnologia, conhecimento, a gente consegue, de alguma forma, trazendo pessoas para dentro da nossa equipe técnica, ou contratando alguma consultoria, ou mesmo estudando, e aí talvez uma velocidade um pouquinho mais lenta, mas a gente consegue vencer essas barreiras também. Uhum. Muito interessante. Uma última dúvida, Thomas, que a gente já está chegando no nosso horário, na verdade é uma dúvida minha, né? Por tudo que você apresentou, o Lean Construction realmente atua na excelência dos processos, né? Então, você fazer mais com menos. Exatamente. Isso dialoga também com a questão ambiental, ou ele está realmente voltado para a questão de produtividade? Uma excelente pergunta. A gente lê bastante, a gente vê tem até uma empresa em Fortaleza que tem diversas publicações. Ela fala sobre Lean e Green, e eu achei muito interessante. A gente tem uma correlação, sim, das nossas iniciativas de Lean Construction com relação ao nosso programa de gestão ambiental que a gente tem na HTB. Não fazemos necessariamente alguma coisa correlacionada com as certificações, mas se a gente for pensar redução de desperdícios, por exemplo, quanto menos resíduo eu gerar, eu vou ser mais green também, né? Quanto menos mão de obra ou, de repente, energia eu for utilizar, eu vou conseguir impactar menos o meio ambiente, né? Eu vou conseguir, de alguma forma, também utilizar menos recurso hídrico, né? Se eu conseguir, por exemplo, trazer peças prontas, utilizar, o meu sonho é fazer uma obra sem argamassa. O dia que eu conseguir fazer uma obra sem argamassa e ter tudo industrializado, montagem, isso vai ser um sonho. A gente vai conseguir efetivamente ser muito mais eficiente e, com certeza, agredir muito menos o meio ambiente, né? Se a gente conseguir enveredar aí pelo campo de trazer madeira engenheirada, que preconiza também essa parte de industrialização de processos, ao invés de produzir toneladas e toneladas de carbono pela indústria cimentícia, que cimento é usado basicamente em tudo, né, na argamassa, no concreto, e a gente conseguir trazer uma estrutura autoportante de madeira, que hoje em países nórdicos elas já estão bem avançadas, elas não constroem só casas, lá já constrói prédios de 8 até 20 pavimentos, né? É toda uma engenharia diferente. A madeira, ela tem todo o sequestro de carbono, né? Ela guarda em si parte do carbono, questão do efeito estufa. Então a gente tem uma série de iniciativas que estão ligadas ali, que dizem respeito também à tecnologia, mas que andam de mãos dadas. Realmente são duas coisas, até uma pesquisa de mestrado ali, que veio da Universidade Federal de São Carlos, também dizia respeito a essa associação entre Lean e Green. Foi bastante interessante, a gente participou também, a gente tem participado de diversas dessas pesquisas, e dessa forma a gente consegue fazer essa união entre o que está sendo desenvolvido de Lean e o que a gente tem de Green, ou seja, de ações ambientais, eu diria até socioambientais, porque eu até aumentaria um pouco essa questão que você colocou, não só em relação ao ambiente, mas em relação à sociedade. Se a gente conseguir ter uma industrialização, conseguir uma preparação melhor, não digo que a gente perca empregos no canteiro de obras, a gente vai dar empregos em indústrias de construção e empregos melhores para as pessoas que
puderem, forem atrás dessa capacitação, vão estar melhor remuneradas e a gente vai estar melhorando dessa forma, na minha opinião, até a sociedade como um todo. Thomas, foi muito interessante saber o quanto a HTB está envolvida com essa questão da inovação, com essa questão da união com a comunidade acadêmica, né, e científica. Eu realmente acredito na educação como uma ferramenta de transformação da sociedade. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, toda a sua dedicação para compartilhar esse conhecimento tão interessante conosco, e seja sempre bem-vindo nos eventos da Câmara, viu? Muito obrigada. Eu agradeço o convite, a oportunidade e até uma próxima, espero assim. Obrigado a todos também pela audiência. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo.